Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Mais uma oportunidade que temos de estar juntos como igreja para cultuar e louvar o Senhor. É um privilégio sempre podermos nos reunir quando a igreja se reúne nessa forma orgânica e viva, que se movimenta, que celebra, que se ergue junto, que ergue a voz para louvar o Senhor. É um privilégio imensurável. Nada paga o privilégio que temos de poder estar juntos, todos nós aqui, para cultuar ao Senhor. Você já agradeceu a Deus hoje por essa oportunidade, o privilégio de estar aqui hoje para dizer: Deus, muito obrigado, porque em muitos lugares as pessoas não podem se reunir, porque são perseguidas, porque são mortas, mas nós estamos aqui livres para levantar nossas mãos, para adorar o único Deus verdadeiro que vive e reina para todos sempre. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Internacional, pastor Sadson. Eu estou numa alegria. Aleluia! Gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por essas vidas que nós podemos contemplar. O pastor Lélio, ele mencionou hoje cedo que ele, a cada domingo, ele se emociona com as pessoas que ele vai vendo retornando aos poucos aos cultos, pessoas que há muito não podiam estar. E hoje de manhã eu também fiquei muito feliz, porque eu pude ver o irmão Adão aqui, e há muito tempo eu não tinha o privilégio de ver o irmão Adão. Eu fiquei imensamente feliz. Eu não sei se ele está aqui, mas se ele não estiver acompanhando de casa, o meu abraço ao irmão Adão, à irmã Iracema. São um casal de senhores que moram muito no meu coração. Eu tenho uma paixão muito grande por eles. Que Deus abençoe. A você de casa, que Deus te abençoe, que a mão do Senhor te alcance aí também, e que você possa sentir essa atmosfera que nós estamos sentindo aqui, também aí no seu lar. Que o Eterno te cubra de bênçãos. Meus irmãos, esse mês de maio, como é de costume de todos nós, como é costume da nossa igreja, nós sempre conversamos durante o mês sobre família. E o tema do nosso mês de maio, põe para mim, irmã, fazendo favor. O tema do nosso mês de maio é esse que vocês podem ver: famílias que influenciam a sociedade. Famílias que influenciam a sociedade. Nós estamos aqui para influenciar a sociedade. Jesus já deixou isso escrito para nós. Mateus 5, 13 e 14. Vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Não se esconde uma cidade edificada sobre o monte. Então vão e influenciem. Aí é acrescentares meu. Eu acrescentei essa parte. É um privilégio também. Nós estamos recebendo muitas pessoas que têm nos visitado, muitas pessoas, alegria. E eu quero mencionar o Eduardo, a Ana Raquel e a Duda, filhos dessa casa, que Deus abençoe. O Luiz Gabriel, Deus te abençoe, meu querido. Eu estou muito alegre, então me perdoa, eu estou muito alegre. E eu quero que você fique alegre também, em nome de Jesus. Meu desejo é que você saia daqui saltitando de felicidade. Igual os irmãos lá em Guiné dançam, né, Ana Lúcia? Aquela alegria, aquela felicidade toda. Louvado seja Deus. E eu quero que você abra aí a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20 e o versículo de número 12. Êxodo capítulo 20, o versículo de número 12. Você pode abrir ou acessar aí a sua Bíblia no seu dispositivo móvel. Êxodo capítulo 20 e o versículo de número 12. Diz assim: honre seu pai e sua mãe,
Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. E ainda, vá comigo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 6, versos 1, 2 e 3. Efésios capítulo 6, versos 1, 2 e 3. Efésios capítulo 6, versos 1, 2 e 3. Diz assim o texto: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Os 10 mandamentos, como já é conhecido de todos nós, os 10 mandamentos, eles foram e continuam sendo uma espécie de constituição para o povo hebreu. Quando Deus retirou o povo ali do Egito, depois de aproximadamente 460 anos de escravidão, Deus entendeu que era necessário Ele educar o povo, colocar limites, colocar orientações e regras para que o povo seguisse, obedecesse. E interessante que no início do capítulo 20 desse texto de Êxodo, os primeiros versículos eu quero chamar isso de preâmbulo, e aí para quem tem noção da Constituição Federal, tem sempre o preâmbulo que dá a introdução do que vai ser tratado, e eu quero tomar para nós hoje que os versos 1 e 2 do capítulo 20 são o preâmbulo dos 10 mandamentos, a Constituição Federal para o povo hebreu. E 4 coisas interessantes que introduzem aí o decálogo, 4 coisas interessantes que introduzem essa Constituição. A primeira delas, Deus deu essas palavras ao povo. Quem deu os 10 mandamentos foi Deus. Não foi nenhum tipo de homem, não foi um ser humano, foi Deus que deu os 10 mandamentos. A segunda coisa, Deus é Senhor. Isso é inegociável. Deus é Senhor. Meu querido jovem e adolescente, minha querida jovem e adolescente, meus queridos irmãos, Deus é Senhor. É isso que ele diz nesse preâmbulo. A terceira coisa é que é o Deus deles. Deus estava dizendo: eu sou o Senhor de vocês. Eu sou o Senhor de vocês e não há nenhum outro. Eu sou o Senhor de vocês. E a quarta e última coisa nesse preâmbulo é: Deus os libertou da terra da escravidão. Deus libertou o povo. Então Deus, nesses 2 primeiros versículos, Ele lembrou o povo dessas 4 coisas fundamentais para continuar orientando aí a partir do restante do capítulo. E o texto que nós lemos aí fala sobre a importância que há de que os filhos honrem os seus pais. A importância de que você obedeça e honre o seu pai e a sua mãe. Mas Wesley, o que significa honrar? O que isso tem a ver? O que isso significa? Como que eu aplico isso na minha vida? Honrar é tratar com respeito, com consideração, é levar em conta o que aquela pessoa está dizendo. É levar em conta as orientações que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós. E na cultura judaica, a figura do avô também é muito importante. Então, na cultura judaica, não se honra apenas o pai e a mãe, mas também tem essa honra direta à figura dos avós. Então, a você que aí é neto e está aí perto do seu avô, da sua avó,
ou tem o privilégio de ainda tê-los vivos, honre seus avós também. A gente tem perdido alguns costumes que são muito bons e são interessantes nós permanecermos praticando, de que é quando nós vamos na casa dos nossos avós, o que a gente faz? Bênção. Bênção vô, bênção vó. A sua bênção, meu avô, a sua bênção, minha avó. E a resposta, Deus te abençoe. E aí isso se estende também para tios, tias. Mas é importante que os filhos honrem seus pais. E aí no início, a gente estava ali, eu e a Aline estava dando uma de apresentadores de jornal, e aí ela me perguntou o porquê do título, o porquê dessa mensagem. Aí eu disse para ela que nós estamos experimentando um tempo em que tem sido muito difícil os filhos honrarem seus pais, obedecerem a seus pais, alegrarem os seus pais com a vida de prática obediente. A gente está vivendo um tempo em que a opinião dos pais tem sido deixada de lado. Não é importante. Nós jovens tendemos a pensar que os pais já não sabem mais das coisas, já estão desatualizados, estão atrasados, não tem mais nada para acrescentar na nossa vida, e nós estamos redondamente enganados. Nós estamos completamente enganados. Os pais têm muita coisa para nos acrescentar, e eu quero te incentivar a aproveitar o máximo que você puder dessa maravilhosa companhia que é o seu pai e a sua mãe. Porque um dia, eles não estarão mais aqui. Quero que você pense nisso. Juventude da Primeira Igreja Batista de Cesita. Um dia, seus pais não estarão mais aqui. Então, valorize o tempo que você tem com eles agora. Hoje. O pastor John Stott, comentando sobre o texto de Efésios, ele diz isso: no Senhor, por meio de sua obra de reconciliação, começou a nova sociedade, continuando com a velha realidade da vida familiar, mas não em sua qualidade. Assim, todos os relacionamentos estão purificados do egocentrismo destrutivo e impregnados do amor e da paz de Cristo. Stott está dizendo que por causa de Cristo, pela obra reconciliadora de Jesus, os relacionamentos familiares, eles foram restaurados, eles foram purificados. O relacionamento de pai e filho, filho com pai, mãe com filhos e filhos com a mãe, tudo isso foi transformado, foi purificado por causa da obra de Jesus Cristo. E a gente sabe que por causa do pecado, todas as coisas foram afetadas, todas as coisas foram prejudicadas, todos os nossos relacionamentos foram manchados por causa da queda, lá em Gênesis 3. Mas por causa do novo Adão, Jesus, tudo foi restaurado. O relacionamento que você tem com o seu pai, com a sua mãe, pode ser restaurado, pode ser melhorado, por causa da obra que Jesus fez no Calvário. Louvado seja Deus. Eu tenho dificuldade de entender quando alguém chega, algum jovem ou algum adolescente chega questionando decisões que os pais tomam. Tenho dificuldade de entender como se as pessoas novas, essa juventude, muitos, não todos, mas muitos, acham que já sabem muito das coisas, Bruno. Já estão assim, adultos, maduros, crescidos, já conhecem o mundo todo. Nós precisamos levar em consideração que os nossos pais já caminharam por onde nós estamos caminhando. Eles já foram jovens, eles já foram adolescentes.
eles sabem exatamente o que é bom e o que é ruim. E a Bíblia diz, como nós acabamos de ler, que aqueles que quando nós honramos os nossos pais, nós vivemos muito. E aí você pode aplicar esse viver muito em questão de longevidade, muitos anos de vida, e também pode aplicar na questão de qualidade de vida. A qualidade de vida ou a sua longevidade está diretamente relacionada ao quanto você honra o seu pai e a sua mãe, ao quanto você obedece o que eles estão dizendo, ao quanto você leva em conta os conselhos que eles dão. O pastor John MacArthur, ele diz: honrar pai e mãe é reconhecer que não se é autossuficiente e autoexistente. Esse é um passo importante no caminho para a humildade. A arrogância pode produzir notoriedade, mas a humildade e a gratidão são as bases de uma vida longa e plena. Jesus e Paulo mencionam esse mandamento. A honra aos pais não é somente a âncora da sociedade, mas também une os filhos aos pais na continuidade da fé. Nós, jovens, precisamos honrar os nossos pais também para continuar a fé que nós estamos herdando deles. Isso é muito interessante porque na cultura judaica isso é muito vivo. Lá no seminário tivemos uma matéria chamada Fundamentos da Educação Religiosa 1 e 2. E a professora Marilúcia, ela ensinou para a gente, explicou esse contexto da educação judaica, que todo o ensino, toda a transmissão da fé, Vânia, ela acontecia na mesa do almoço, em reuniões familiares, quando ia na casa da avó, aniversário dela, juntava todo mundo ali, filhos, netos, primos, e a transmissão da fé acontecia ali, e eles aproveitavam também ocasiões festivas, como a Páscoa, a festa da colheita, aproveitavam esses acontecimentos marcantes e transmitiam a fé diariamente, num convívio diário ali, almoçando, tomando uma Coca-Cola muito gelada, com gelo e limão, louvado seja o Senhor, e comendo uma lasanha internacional, pastor Sadson. Isso era transmitido, esse ensino, a fé era transmitida, era passada de geração em geração, nesses momentos que eram muito bons. Eu me lembro que quando eu era menor, e aí, no meio da juventude, todas as vezes que eu falo, eu me lembro, quando eu era menor, o pessoal me acha um senhor de muitos e muitos anos, né, gente? Em Governador Valadares, meu pai sempre fazia questão de todos nós almoçarmos juntos na mesma hora. Se ele estivesse em casa, havia momentos que ele estava trabalhando, mas sempre almoçávamos ali, reunidos à mesa. E a gente conversava sobre muitas coisas. Havia momentos que ele brigava comigo? Com certeza. Meu pai era uma pessoa muito brava. Mas são momentos que são vivos na minha memória hoje. Até hoje, essa importância, essa representação e o quanto que isso marcou a minha vida nesses almoços com meus pais, com as minhas irmãs, à mesa, conversando, aprendendo. Era muito bom. E se você não faz isso, eu quero te incentivar a fazer isso. E aí você, filho, você, filha, e aí quero voltar essa palavra um pouco mais especificamente para a nossa juventude aqui da nossa igreja. Eu quero te incentivar a almoçar, a fazer refeições com seus pais, com sua mãe, a passar tempo com eles. Eu quero te incentivar isso. Talvez você pense, não, Wesley, mas o meu pai é tão chato, minha mãe fala tanto, um monte de coisa assim, nada a ver, não sabe nem
clicar nas teclinhas lá do WhatsApp, não sabe mexer no Instagram direito. Oportunidade para você ensinar. Oportunidade para você ter tempo com seus pais. E aí todas as vezes que eu falo dessa oportunidade, esse relacionamento de pais, para as pessoas que passam muito tempo com a gente, a juventude, alguns adolescentes que caminham muito conosco, sabem que a figura paterna, para mim, ela tem um significado muito grande. Porque eu não tenho mais um pai. Então, sinto essa falta às vezes. Não quero deixar o momento emocionável, mas eu sinto a falta daquela. Mesmo meu pai sendo às vezes um homem muito bravo, mas eu sinto aquele vazio, aquela figura. Para os irmãos que já me viram rir, pastor Lélio, meu pai ria mais alto que eu. É por isso que eu quero te incentivar a aproveitar isso, gente. Você, jovem adolescente, eu quero te incentivar a aproveitar isso. Porque isso vai acabar. E quando acaba, dói muito. Continuando, nós temos aí, eu quero compartilhar com vocês 3 rápidas lições sobre honrar os pais. Por que é importante honrar os pais, Wesley? Por que eu tenho que dar ouvido para o que os meus pais estão dizendo? Em primeiro lugar, porque é um mandamento com promessa. Obedeça seu pai e você terá uma vida longa na terra. Honre seus pais e você terá uma vida longa na terra. Eu estava conversando com a mãe de um adolescente sexta-feira. E ela me chamou para a gente conversar rapidamente. Porque o filho dela está querendo fazer uma coisa que ela e o esposo não aprovam. E aí, Wesley, o que a gente faz? Como é que a gente resolve isso? Aí eu conversei com essa mãe, e uma coisa muito interessante que essa mãe me disse, que eu falei assim, eu não vou contar para ela, mas eu vou usar esse exemplo na pregação domingo. Ela falou assim que quando ela era nova, ela tinha muita vontade de fazer tatuagem, mas a mãe dela não deixava. E aí ela casou, tem família, mas a mãe dela ainda não se sente confortável, não concorda. E ela falou que uma forma que ela tem também de honrar a mãe é mesmo casada, mesmo vivendo na sua casa, não fazendo. Porque às vezes a gente pensa que nós precisamos honrar os nossos pais apenas enquanto dependemos deles, apenas enquanto moramos na mesma casa que eles. Quando a gente sai de casa, quando a gente casa, constitui família, vai embora, nós também precisamos continuar honrando os nossos pais, mas de uma forma diferente. Os pais não têm mais poder gerencial sobre a sua vida, mas eles têm a autoridade de pai, porque é uma pessoa que sabe mais do que você. É a representação de Deus na sua vida. Eu já casei, moro longe, estou estudando fora, passei na federal, estou indo embora, estou saindo de casa, entendeu? Meu pai não manda em mim, minha mãe não manda em mim mais. Não preciso levar em conta o que os meus pais dizem. Engano seu, querido. Você continua precisando ouvir e levar em consideração os conselhos que os seus pais te dão. Porque senão, vai dar ruim. Pode dar muito ruim. E aí volta, como um cachorro sem dono. Oh, mãe, me ajuda, pelo amor de Deus. Honrar os pais é importante porque nós temos a promessa, e não é qualquer promessa, não é qualquer pessoa que prometeu, o próprio Deus prometeu isso. Honre seu pai
e honrando, você vai viver muito, a sua vida vai ser boa. Deus cumpre com as suas promessas. A chave para a estabilidade social é a reverência e o respeito pelos pais e por sua autoridade. Respeito, reverência, cordialidade com os pais. Nem sempre é fácil, mas o Evangelho não trabalha com facilidade. O Evangelho trabalha com o que deve ser feito, com o que é real, concreto. É isso e pronto. Você precisa respeitar os seus pais, honrar os seus pais, proporcionar com a sua vida alegria e sorriso para os seus pais. E em segundo lugar, é um mandamento de proteção à família. Quando honramos algo, procuramos conservar, proteger, cuidar. Muitas famílias têm se desmoronado, têm se destruído, por não obedecerem esse mandamento. Irmãos, é aí um ditado bem antigo, é batata. Não honrou pai, vai dar ruim. É batata. Como é que você tem certeza disso, Wesley? Eu tenho um exemplo na minha família. Não ouviu o pai, não ouviu a mãe. Foi viver a vida de qualquer jeito, sem levar em consideração a orientação dos pais. O que é que aconteceu? Deu muito ruim lá na frente. E eu acredito que nenhum de vocês, jovens e adolescentes, querem que a vida dê muito ruim lá na frente. Então, se você não quer que a vida dê muito ruim lá na frente, senta, ouve o que seu pai está dizendo, ouve o que sua mãe está dizendo, mesmo que vá contra a sua vontade, entendeu? E aí, no início, nós lemos o que John Stott disse. Através de Jesus, o egocentrismo, ele vem abaixo. Então, você renuncia à sua vontade quando você ouve os seus pais e considera aquilo que eles estão dizendo. E o terceiro ponto é um mandamento valorizado, vivido por Jesus e ensinado pelo apóstolo Paulo. O pastor Colin Smith, ele diz essa frase interessante em um de seus livros: uma cultura não sobreviverá por muito tempo quando o respeito pela autoridade é rompido no convívio familiar. A sociedade não vai durar muito tempo se o respeito no convívio familiar não existir. E a gente sabe muito bem, nós estamos acompanhando, todos os irmãos têm ciência disso, de que o mundo tem conspirado para que valores familiares sejam esquecidos, destruídos, ignorados, para que no final das contas a família seja destruída. Isso tem acontecido em vários campos da sociedade, com ideologias, com movimentos, com manifestações, com campanhas, com o objetivo de destruir princípios defendidos pela palavra de Deus. Com o resultado de lá na frente acabar com a família. Mas a igreja de Jesus não será vencida. Porque as portas do inferno não podem contra a igreja de Jesus. E nós, enquanto igreja, precisamos lutar para preservar tudo isso, todos esses princípios. Nós, enquanto igreja, precisamos orar, batalhar, defender esse legado de princípios bíblicos e transmitir isso para as próximas
gerações. Para refletir e praticar, parece que apagou de novo. Quando a gente está aqui no culto do Geração Timóteo, aos sábados, eu sempre deixo para a juventude 3 coisas para eles refletirem e praticarem durante a semana. Para a mensagem ter um movimento, para não ficar só aqui, para eles ruminarem isso, levarem para a vida, praticarem o que ouviram. Eu quero fazer o mesmo com a igreja. Primeira coisa, respeite seus pais e obedeça-os. Pesquisas realizadas nos Estados Unidos mostram que crianças que respeitam seus pais se tornam adultos mais bem-sucedidos. Essa frase é uma outra linguagem porque a Bíblia está dizendo. Ele disse exatamente o que a Bíblia diz, só que numa outra linguagem. Crianças, jovens, adolescentes que obedecem os seus pais têm uma vida bem-sucedida. Segunda coisa, atente os seus ouvidos para os conselhos dos seus pais. Filhos adultos já casados, embora não estejam mais sob a autoridade dos pais, podem e devem atentar e considerar o seu conselho. Um filho sábio que obedece a este mandamento preza uma palavra dada por sua mãe ou por seu pai. Um filho que honra seus pais procura viver uma vida que lhes dá alegria, que não vê o lar como um hotel, mas que contribui com a sua ajuda. Então, o nosso papel enquanto filhos é proporcionar alegria para os nossos pais. Felicidade, satisfação, eles olharem, nossa, olha meu filho, que bênção. Formou, casou, vive direito, segue o princípio da palavra de Deus, olha. E última coisa, não é preciso, preste atenção, não é preciso ter motivos para você honrar os seus pais. Às vezes você pensa assim, mas o meu pai não é crente, a minha mãe não é crente, meu pai tem uma vida devassa, uma vida bagunçada, a minha mãe está aí, uma vida esquisita, a minha família não vive de acordo com a palavra de Deus, como é que eu vou? Então, faz sentido na cabeça de alguns, mas honrar os pais não está condicionado ao fato de eles servirem ou não a Deus. Honrar os pais está condicionado ao fato de que a Bíblia manda fazer isso. Então, entre eu precisar ter motivos em casa para honrar meus pais, ou honrar sem motivos porque a Bíblia manda, eu fico com a Bíblia. Eu honro independente de como que meus pais vivem, independente do que eles estão fazendo. Eu honro e obedeço porque a Bíblia manda eu fazer isso. Nós precisamos colocar isso em prática e nós estamos experimentando esse tempo de que é difícil, valores estão sendo destruídos. Mas eu quero incentivar você, eu quero te encorajar a durante essa semana aí, quero que você olhe para mim aqui. Durante essa semana, vou colocar todo mundo em situação dificultosa agora. Durante essa semana, você jovem e adolescente, o seu desafio é ter atitudes e comportamentos que honrem o seu pai e a sua mãe. E aí, meus irmãos queridos pais e mães, compartilha comigo no Zap, para a gente ver se o seu filho está cumprindo o desafio. Manda para mim uma foto, olha, Wesley, lavou vasilha hoje, aleluia. Arrumou a cama, Wesley. Varreu o quintal aqui de casa. Estudou a semana inteira para tirar nota boa na prova.
Então você tem o desafio de fazer coisas assim para honrar seus pais, e os pais têm o desafio de observarem e compartilhar com a gente, para a gente dar um glória a Deus bem forte junto, por essa vitória, né, Dinho? Aleluia! Eu quero convidar você a curvar sua cabeça para orarmos juntos, por seus filhos, por sua casa, por sua família, por seus netos. Quero que você mentalize aí as pessoas, a sua família, seus filhos, seus netos, filhos que moram longe. Traz aí à memória a sua família e coloque todos eles no altar do Senhor, diante de Deus. E clame ao Senhor, ao Espírito Santo, que opere o milagre na vida de cada um deles e que todos nós, possamos honrar os nossos pais com nossas vidas e principalmente honrar ao nosso Deus com as nossas vidas. Pai, eu oro com a nossa igreja, eu oro com o seu povo, eu oro com a minha família na fé, com cada um dos meus irmãos e irmãs, adolescentes, jovens, adultos, senhores e senhoras. Eu oro com os irmãos que cultuam conosco de casa. E nós juntos, como igreja, unimos nossas vozes em uma só oração, entregando as nossas famílias ao Senhor, aos seus pés, no seu altar, entregando nas suas mãos, pedindo ao Senhor que proteja as nossas famílias, livre as nossas famílias das armas de Satanás, que pelo poder de Jesus Cristo, a nossa família possa ser vitoriosa e que o diabo seja um derrotado, em nome de Jesus. Cuida desses jovens, esses adolescentes, cuida das crianças que têm crescido, têm sido ensinadas no Senhor e ajude-nos. Guarde as nossas casas do mal. Guarde os filhos da nossa igreja, onde quer que eles estejam, estudando fora, morando em outras localidades, mas que a graça e a proteção do Senhor os alcance nessa hora, e que as nossas famílias sejam protegidas pelo Senhor, pelo poder de Jesus Cristo, seu Filho, em nome de Jesus, amém, amém.